Boa noite. A gente vai começar aqui a nossa aula. A gente, como eu tinha conversado com vocês, nós temos aí a finalização da unidade 2, né? E eu tinha pedido para vocês fazerem as atividades, botei no portal semana passada, né? E pedi para vocês fazerem o portal também da unidade 1 e 2, que ia valer como nota parcial. Espero que vocês tenho feito. Eu acompanhei lá e vi que muita gente fez as atividades. Ok? Bom, a aula de hoje a gente vai falar a respeito dos questionamentos, né, do livro, o que que ele vem trazer para a gente. A prova de semana que vem, né, ou a avaliação, que a gente entender melhor, nós vamos. Eu vou estar dando uma lida para vocês logo no início, assim como eu tinha falado, né, eu botei no grupo de vocês. E a gente vai, onde vocês terão 2 dias aí para me entregar, até domingo, né, contando esse prazo aí por ser sexta-feira. Ela não está, vocês vão mandar via AVA. Eu peço que vocês, quem tem dificuldade em mandar o material via portal, né, você tem o aplicativo Ken Scanner, né? Eu acho que é interessante você ter esse aplicativo até para ter esse entendimento. E ele é interessante que ele... Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. É esse aqui, tá? Baixa o aplicativo dele, tá bom? Ele tem uma resolução boa e você consegue mandar o material com facilidade aí para e-mail, para o portal, o AVA, tá? Ele é bem tranquilo. Ele te dá ele escaneia a sequência, o que você quer para o seu trabalho, né, o que você tem que apresentar no no domingo que vem. A gente está chegando aí no feriadão, né, apesar que nós estamos com distanciamento social ainda, né, então assim, os trabalhos eles continuam, tem gente que está trabalhando aí, o pessoal da VEG, da Leão, alguns estão em casa, eu mesmo estou trabalhando, né, estou fazendo. E à noite a gente está aqui preparando a aula para vocês, dando aula para vocês. Lembrando que a gente também não, nesse diálogo que a gente está tendo, essa conversa, a gente tem trabalhado aí para manter um nosso padrão de aula e vamos caminhando com isso aí, ok? Então, a primeira atividade, ela chama a atenção aqui o seguinte: é importante entender que o que constitui o conhecimento e o que se enquadra nas categorias de informação de dados, de informação ou de dados. Então, aqui no na primeira unidade, a gente começa a visualizar todo esse cenário em que eu vou analisar a minha produção ou o meu entendimento como gestor, de analisar os meus dados, esses dados eles serem transformados em informação, por meio desses dados que eu tenho, esses dados brutos. A partir do colhimento que eu tive, como que eu vou trabalhar com ele, como que eu vou ter esse entendimento, certo? Então, o livro de vocês e esses questionários, eles vão estar chamando a atenção para isso, ok? Então, nós vamos estar trabalhando, mostrando aqui para vocês aí essa importância de estar trabalhando com os dados. Então, o primeiro exercício ele vai chamar essa atenção. Essa tarefa pode ser um
pode ser um pouco menos trivial do que aparenta. De modo que, na linguagem cotidiana, dentro dos campos específicos e mesmo dentro das mesmas disciplinas, a palavra conhecimento, muitas vezes, assume uma variedade de significados. De acordo com Roosevelt Akoff, teórico da área de sistema e professor de mudança organizacional, o conhecimento da mente humana pode ser classificado em categorias. Interessante que essa disciplina está caindo bem no momento em que nós estamos vivendo e praticando a cada dia como que a minha linguagem cotidiana, como que os campos específicos da disciplina, né, e do ambiente organizacional, ele vai fazer com que eu tenha um entendimento, e eu busque esse entendimento, de forma a me dar clareza naquilo que eu estou fazendo, né? E por meio daquilo que eu estou buscando de informação, e quando você busca informação, a gente começa a visualizar o seguinte: essa informação vai me atender de quê? O que eu vou ganhar com isso? A gente pensa logo nisso, né? Então, quando eu penso em algo que vai me dar um retorno, eu vou pensar nessa informação aqui, que no meio do que a gente está vivendo de coronavírus, dessa mudança toda, onde que eu vou chegar e como que eu vou chegar? Como que eu vou trabalhar dentro desse ambiente organizacional em que as informações são dadas, todas as atenções que eu tenho, como que eu vou trabalhar com isso? Né? Então, a mudança social, a mudança organizacional, a mudança que eu estou vendo, que eu estou prevendo, e que a gente tem vivido nos últimos anos, é uma questão que, a partir do momento em que eu trabalho isso, que eu vivo isso na minha empresa, e por meio do conhecimento que eu estou adquirindo na faculdade, dentro da disciplina, isso vai me enriquecer e vai me dar um engajamento, vai me dar um embasamento para eu passar para outras pessoas como que eu vou estar trabalhando isso, tá? Então, assim, quando ele chama essa atenção de mudança organizacional, conteúdo mente humano, ele começa a buscar o seguinte, e ele, o questionamento vem: quais as alternativas, ou qual alternativa, que apresenta corretamente as categorias em ordem de conteúdo da mente humana, de acordo com Russell? Então, o que a gente tem de correto aqui é dados, informação, conhecimento, inteligência e sabedoria. Então, dentro dessas categorias e por meio dessas informações, eu vou buscar a base como dado, a informação, o conhecimento, a inteligência e a sabedoria. Mas, Felipe, como que eu posso estar trabalhando isso da melhor forma e para buscar um melhor entendimento? Vamos ver aqui. Lá no abrindo aqui, caminhar. Olha só, como que eu vou responder esse questionário de vocês aí? Então, a resposta é importante entender o que constitui conhecimento e que é importante entender o que constitui o conhecimento e o que se enquadra nas categorias de informação de dados. Essa tarefa pode ser um pouco menos trivial do que aparenta, de modo que a linguagem cotidiana dentro dos campos específicos, mesmo dentro das mesmas disciplinas da palavra conhecimento, muitas vezes assume variedade de significados. Então, para ele, para o Russell Akoff, o sistema, o que tem de ser trabalhado, o que tem de ser melhorado, por meio dessas categorias de dado, informação, conhecimento e inteligência, que são questionamentos que eu já passei para vocês. Tá? Quando a gente vem aqui para a segunda questão, então, as organizações aplicam os conteúdos à mente humana, independente da classificação de diferentes formas e intensidades
uma vez que isso direciona as atividades desenvolvidas e as ferramentas aplicadas. Existe, então, uma distinção entre as chamadas organizações de conhecimento intensivo e as organizações de informação intensiva. Isso aqui lá na sala eu já tinha aplicado para vocês, né, a diferença de como que a gente vai visualizar esse atendimento aí. Vamos lá. Quando a gente trabalha, então, esse cenário aqui, né, de conhecimento intensivo, organizações intensivas, o questionamento aqui, a alternativa é: analise as afirmações 1, 2 e 3 e diga que são corretas. Então, dentre as informações que a gente tem, a que é errada é a número 3. Todas as organizações de informação intensiva também são organizações de conhecimento intensivo, né? Então, o que é correto dizer é que as organizações de informação intensiva são voltadas à informação, como, por exemplo, as empresas de comunicação, telecomunicações, mídia, instituições de ensino, que não estão focadas em pesquisa. Já as organizações de conhecimento intensivo são aquelas que, ao mesmo tempo, gerem e aprimoram seu capital intelectual para que possam prestar serviço de elevada qualidade, como centro de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a letra B, que é a nossa resposta aqui. Na terceira, a mesma distinção que se aplica às organizações pode ser desenvolvida para os trabalhadores, dado que existem colaboradores com tarefas inovadoras que envolvem, de modo intensivo, conhecimento, e trabalhadores que executam tarefas padronizadas e rotineiras. Aqui ele pede para você avaliar o texto. Os chamados trabalhadores, são aqueles que conhecem muito bem o seu trabalho, sendo mais adequados para definir protocolos como os processos. Já os trabalhadores, né, desenvolvem trabalhos rotineiros que podem ser monitorados e controlados. Então, aqui a gente volta um pouco lá daquela ideia, né, do processo que eu tenho observação, que eu tenho mensuração, que eu tenho análise por departamentos. Então, aqui a gente começa a ver essas divisões. Utilizando outra classificação, apresentada por Ribinski, né? Os trabalhadores da informação são aqueles que utilizam a informação nos seus processos de trabalho, envolvendo a atividade cognitiva, embora não seja este o foco. Os trabalhadores do conhecimento têm como função principal criar conhecimento por meio do trabalho. Então, aqui, os chamados trabalhadores radicais de conhecimento são aqueles que conhecem bem o trabalho. Já os trabalhadores que têm o padrão do conhecimento desenvolvem trabalhos rotineiros, né? Quando eu tenho o trabalho que eu uso a forma cognitiva e colaborativa, né, então a gente começa a visualizar o que eu estou fazendo, eu estou fazendo e eu sei o porquê eu estou fazendo, né? Então a gente começa a ter um entendimento aqui de como que está esse cenário na organização. Hoje a gente está gravando aqui, né? Os colegas, os alunos não estão, por algum motivo, não estão aqui, mas nós estamos gravando essa aula aqui para eles, ok? Existem diversos conhecimentos em que existem diversos conceitos de qualidade da informação que são discutidos por vários autores diferentes, de modo que não há um consenso à leitura sobre o que seja efetivamente esse fundamento. Avalie as informações 1, 2 e 3, né? Quando a gente avalia essas informações, você vai ver que o item 3, ele vai ser uma forma de você ter
uma base, né? Ou ele vai ter uma indicativa da alternativa número 2. Mas vamos ver lá. Alguns autores afirmam que a natureza da avaliação da qualidade da informação é subjetiva, ou seja, nunca será exata, porque depende do contexto no qual está inserida. Então, quando a gente visualiza esse cenário aqui, né, eu vou avaliar de forma a ter um entendimento do nível de conhecimento e as interpretações. Isso tudo depende de quê? Do processo de comunicação, né? Pode existir dois entendimentos sobre a qualidade da informação. Né? A informação como algo que é desenvolvido e obtido, e a informação vinculada às pessoas que as detêm. Então, aqui, as alternativas corretas entre 1, 2 e 3 são a 1 e a 2. Ok? Vamos lá para a gente visualizar as respostas aqui, a justificativa das respostas. As organizações de informação intensiva são voltadas, isso aqui na questão número 2, são voltadas à informação, como, por exemplo, as empresas de comunicação, telecomunicações e mídias, né? Centros de qualidade, e aí vai. E a resposta da alternativa 3, quando Ribinski chama a atenção de similar ao que já vimos, os trabalhadores da informação são aqueles que utilizam a informação nos seus processos de trabalho, envolvendo atividade cognitiva, que não é o foco principal do trabalho. Questão 2, então, aqui a gente vê que é o que eu já tinha confirmado com vocês, né? A informação é como algo desenvolvido e obtido e está vinculado a pessoas que a detêm. Aqui, então, a gente está na segunda questão da seção 1.2, né? Então, dentro da seção 1.2, a gente está na segunda questão aqui. Para que possamos avaliar e medir a qualidade da informação, então, eu como gestor, na área da engenharia, na área da administração, quando você leva o entendimento da OIT, né, Internet das Coisas, você começa a visualizar que todo esse cenário, que essas medidas que são tomadas, principalmente na qualidade da informação, ela vem trazer para o gestor uma segurança a partir de que aqueles dados brutos que foram colhidos, eles vão ser transformados em informação, e essa informação, ela vai me dar um entendimento, né? Então, para isso aqui, ele pede para você falar sobre, ou dar um entendimento, o que é o ineditismo da informação, o que é inédito. Hoje a gente vê muita repetição, muita fake news. Contextualização da informação, atualidade da informação. Então, aqui, dentre os 3 itens, você vai botar respectiva característica. Então, o ineditismo da informação, a gente vai lá na C. Pode ser entendido como raridade da informação, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo da organização. A contextualização da informação é composta por itens que buscam atrair e manter a atenção do público, como o idioma utilizado, o teor do texto, os aspectos de imagem, entre outros. E a atualidade da informação, com o decorrer do tempo, as informações tendem a se desatualizar ou a se desvincular da realidade, né? Portanto, para aumentar a qualidade da informação, pode ser necessário que atualizações frequentes sejam feitas e que a primeira informação seja criada. Então, é o que a gente está vivendo hoje, nesse ambiente aí de pandemia, que a cada informação, né, você que fica, muitas vezes a gente fica preso em cima do que está sendo inédito, qual o contexto que está vindo para a gente, e como que está essa informação, qual a atualidade, o que está trazendo,
que eu estou vendo com isso aí? Né? A curva, ela tá aproximando, ela está longe? Como é que está essa curva, o pico que tanto tem se falado dessa pandemia? Lá na empresa de vocês, o que o ineditismo, o que a contextualização da informação, o que a atualidade dessa informação vai trazer de benefício para a produção? Eu estou com um problema sério que é o transporte dos meus bens, tanto de matéria-prima quanto matéria acabada, né, produto acabado. Tinha matéria-prima que eu comprei lá em fevereiro, né? Final do ano comprei matéria-prima para produzir para esse ano. Fiz o meu orçamento. Porém, em alguns contratos eu tive dificuldade em entregar. Por quê? Porque algumas alfândegas estão fechadas, né? O trânsito muitas vezes está parado, né? A gente teve informações que em alguns lugares, alguns estados, houve o trajeto, né, de pessoas, de carros. Então a gente começa a ter um cenário em que a previsão que eu tinha para 2020, eu vou ter uma dificuldade de acertar como que eu vou trabalhar tudo isso, ok? Mas, assim, a gente tem que ter esperança que isso aí vai mudar. Então, por meio das dimensões da qualidade, as informações que eu tenho, ela vai me dar uma clareza de como que eu vou atualizar e de como que eu vou trabalhar isso. O uso das dimensões da qualidade para mensuração do nível de qualidade é fundamental nas organizações. Assim como o custo de subutilização. Então, o primeiro item é que a geração de informações é alto, ok? Alto. Deste modo, analisar e aprimorar as dimensões da qualidade da informação a fim de, efetivamente, gerar informações críticas para a organização é essencial para se manter competitivo. Tem-se que algumas dimensões podem influenciar outros processos, que é denominado entre dimensões. Existem três tipos de relações. Então, o processo que é denominado de inter-relações entre as dimensões, ele tem três tipos: as técnicas, as comerciais e as psíquicas. Então, as técnicas, aspecto subjetivo e associado à questão física, mecânica do formato e mídia utilizado. Ok? Como é que é os procedimentos em relação a isso aí? Como é que é feito o meu processo de comunicação dentro da minha informação, da minha organização? Quanto às comerciais, aspectos subjetivos, questões de valor oriunda da informação como sendo um ativo que pode ser comercializado. Né? A gente tem que lembrar que tudo que eu tenho na empresa, ele é um ativo. Se eu estiver gastando impressão demais, eu estou gastando dinheiro, estou tendo um ativo ali, estou onerando a minha empresa. Né? E quanto à psíquica, aspectos subjetivos associados ao agente envolvido com a informação. Né? Eu começo a ter um pensamento de o que eu posso fazer para melhorar as minhas interrelações e como que eu vou trabalhar esse processo que é denominado auto na questão de influenciar outras pessoas. Né? Então a gente começa a visualizar todo esse cenário e a gente sempre volta na questão do custo, ok? Seção 1.3, dado que existem diferentes interesses, especialidades e níveis, a gente vai começar a trabalhar aqui ou visualizar, vocês vão visualizar que o sistema gerencial ele vai ser formado aí, e tem a questão dos níveis do sistema gerencial, né? Então, o exercício aqui ele já chama a atenção para esses níveis: o operacional, o gerencial e o estratégico. Lembrando que toda vez que eu falo de plano organizacional ou níveis da organização ou sistema organizacional,
eu começo a visualizar e vocês vão entender o seguinte, que toda essa sistemática ela vai ser envolvida para o cliente, ok? Então aqui ele vai fazer com que você fizesse uma associação, né? A alternativa é a correta. Então, quando você fala de sistema operacional, o operacional ele vai dizer o seguinte: fornece suporte ao nível mais básico, acompanhando as atividades e transações elementares da organização, como vendas, recebimentos, depósitos, folhas de pagamento, decisões de crédito e o fluxo de materiais em uma fábrica. Bacana, aqui matou, né, a questão. Questão 1, letra C. Só que se você ficasse na dúvida aqui, né, você poderia ficar entre a A e a E. Então vamos para ver a questão do nível gerencial. Atendem às atividades de monitoramento, controle, tomada de decisão e administração, geralmente fornecendo relatórios periódicos em vez de informação instantânea, né, sobre as operações. E a letra B, ajudam a lidar com tendências a longo prazo. Então, quando eu falo de nível estratégico, eu estou falando lá da alta administração, né? Sua principal preocupação é combinar as mudanças do ambiente externo com a capacidade organizacional existente. Então, hoje a gente no mercado, com essa questão do distanciamento social, onde as pessoas estão trabalhando em casa, muitos de vocês estão indo trabalhar, as empresas deu férias coletivas, né? Então, assim, essa parte gerencial aqui, o nível estratégico, ele começa a repensar tudo aquilo que ele propôs para 2020, né? E no cenário do seguinte, agora, para o semestre que vem, o que eu devo fazer, quais as atitudes que eu devo tomar, ok? Então, assim, são links que vocês vão fazendo que vocês vão ver que vai voltar lá na empresa de vocês e falar, é por isso que está fazendo isso. É assim que eu vou tomar uma atitude, é assim que eu vou tomar uma decisão, é assim que eu vou entender o que o estratégico está me dizendo, né? Porque a partir do momento em que você entra no nível tático e no nível operacional, né, você tem que buscar um entendimento do que os níveis anteriores, superiores ao seu, estão querendo. A partir do momento em que você começa a dizer o seguinte, vem cá, para eu tomar a decisão, para eu saber como é que está o material de uma fábrica, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que estar perto dos meus colaboradores. Eu tenho que buscar esse entendimento, ok? Então a letra E é a nossa letra correta, alternativa correta. Na 2, então ele fala avalia as afirmações 1, 2 e 3 e pede para você marcar quais são corretas. Então aqui, as corretas são a 1 e a 3. Sistema de informação. Sistema de informação são sistemas que suportam a estratégia e as operações das organizações. E quase todos os sistemas modernos de TI dependem do processamento distribuído de modo que os dados são provenientes de muitas fontes e as informações são exigidas pelos usuários distribuídos em toda a organização, mesmo de fora. Ok? Então, aqui a letra C, a 1 e a 3 são corretas. Na terceira questão, ele fala o seguinte: a característica mais importante de um sistema que baseia nos elos, entrada, processamento e saída, né? Input e output, visualizando o processo de transformação, todo esse cenário que a gente já vive, tanto no serviço quanto no produto acabado, tanto no processo de comunicação, né? Refere-se ao fato de ser construído a partir de um conjunto de componentes que são ligados juntos para formar o que pensamos como uma única unidade. Além disso, comumente, o sistema destina-se a servir um propósito ou gerar resultados. Avalie o texto abaixo. Ó, o que ele pede aqui. E depois e você vai completar. Essa questão aqui eu botei até na parcial de vocês, né? O objetivo de um sistema de informação é permitir que as organizações processem
acessem e compartilhem dados. Os resultados do sistema de informação, da tecnologia de informação bem-sucedida, são documentos, processos de negócio e a produtividade aprimorada, né? O sistema de informação e as tecnologias da informação são muitas vezes intrinsecamente ligados, de modo que o dinamismo da interação entre o sistema de informação e as telecomunicações configura na espinha dorsal da TI. Se a tecnologia da informação ela não tiver engajada ou estruturada, não vai me adiantar nada. Como eu disse a vocês, se eu tenho um sistema que ele não é adequado à minha empresa, ele não está sendo bom para mim. Se eu tenho eu tenho um sistema em que ele tem muitas informações, em que eu não utilizo todas essas informações ou a busca de dados, eu tenho que pegar aqueles dados, aquele sistema mais enxuto, para a minha realidade da minha empresa. Então, o RP, nesse caso aqui, ele tem que ser adequado à minha empresa e não a minha empresa adequar ao RP. Eu posso utilizar mais à frente? Pode, mas aí o que a gente volta àquela ideia, por que que o Windows vive atualizando? Porque ele vai se adequando à necessidade, né, do seu cliente, ok? Então a gente vai seguindo aqui. Além mais uma questão que eu botei lá na atividade de vocês, além das chamadas por O'Brien e Maracas, de 5 estratégias básicas de vantagem competitiva, outras estratégias também podem ser utilizadas pela tecnologia da informação. Algumas delas são desenvolver sistema de informação entre empresas para manter os consumidores e fornecedores, restringir e limitar os investimentos em aplicações avançadas de TI para criar barreiras à entrada e concorrentes, aqueles que estão de fora, incluir componentes da TI em produtos e serviços para dificultar a sua substituição, né? Então, quando ele chama as estratégias aqui como vantagem competitiva, hoje a gente vive num ambiente onde que o processo de substituição é muito rápido, né? Produtos parecidos existem no mercado, né? Mas o que eu tenho, ele é melhor do que o meu concorrente? Como que eu vou trabalhar todo esse cenário? Tá ok? Então, eles já chamam em 2013, eles estavam chamando essa atenção aí para eu trabalhar com um elemento. Não criar barreiras de entrada. Criar barreiras de entrada, a gente está trabalhando, você mexe aí com o ambiente governamental, que não é o nosso caso. Certo? Então, vamos lá. Quando a gente vai, então, para a próxima questão, então a questão aqui da questão número 1, somente as informações 1 e 3 são corretas. Indo para 2, quando a gente fala do ambiente interno e novos mercados, né, a chamada empresa virtual ou organização virtual, os e-commerce, né, que a gente tem visto e tem trabalhado no ambiente organizacional aí, e que tem crescido muito, e muito tem se trabalhado agora, né, nesse ambiente que a gente está vivendo de coronavírus, né? Então vamos lá, o que a alternativa ela vem chamar para a gente. Uma empresa virtual ou organização virtual nada mais é do que uma empresa que usa a tecnologia da informação para conectar ativos, ideias, pessoas e organizações. Avalie o texto a seguir que aborda esse tema. As empresas virtuais organizam-se criando equipes interfuncionais que são conectadas via intranets, né? Hoje a gente tem aqui o Teams que a gente está utilizando, o Skype, o Zoom, entre outras formas que você consegue estar trabalhando aí, né? Assim como conectando-se a outras empresas, como fornecedores, concorrentes e etc. Portanto,
além das empresas virtuais usarem a tecnologia da informação para conectar ativos, ideias, pessoas e organizações, criam grupos de trabalho e alianças que são flexíveis, né, ao ponto de aproveitar as oportunidades que surgem no mercado dinâmico em que elas atuam. A criação de empresas virtuais tem se intensificado porque, com as que surgem no mercado dinâmico em que elas atuam. A criação de empresas virtuais tem se intensificado porque, com as necessidades dinâmicas do mercado atual, é importante reduzir os tempos entre desenvolvimento e a oferta de produtos e serviços. É o que eu tenho falado com vocês anteriormente, lembra? Bem como aumentar a área de atuação da empresa, acessando novos mercados e compartilhar as infraestruturas com essas empresas parceiras. Então, a letra é letra C, que é a nossa resposta. Terminando, então, a unidade 1, a gente vê o seguinte. Quando, quando a gente entra nesse contexto aqui, a, a terceira questão, a gente quando a gente chama atenção na última questão da unidade 1, as tecnologias da internet permitem que a interação entre a empresa e o consumidor seja maior por meio de produtos e serviços personalizados e rápidos, né? Aí você vê o seguinte, quando a gente chama a tecnologia da internet, isso a gente começa a visualizar o que a gente está vivendo hoje, como que eu vou praticar isso no ambiente organizacional, né? Então aqui a questão ela vai chamar quais dessas das alternativas que eu tenho aqui, um, dois e três, qual que é verdadeira? Então a resposta que eu tenho aqui é que dois e três são verdadeiros. Quando a empresa tem foco no cliente, ela deve se planejar para oferecer produtos e serviços e informação personalizada em qualquer tempo, em qualquer lugar. Não importa ou não importa, ah, em qualquer lugar, não importando se a empresa é de grande ou pequeno porte. O uso estratégico da TI permite que os clientes façam solicitações, reclamações, avaliações, compras e rastreamento pela internet. Por outro lado, os colaboradores utilizam a internet e a intranet para responder efetivamente aos clientes, transformando o foco empresarial na valorização do cliente. Então, letra B, que é a nossa questão correta aqui, ok? Bom, só vou tomar uma água aqui e já volto para a gente dar continuidade aqui na unidade 2.
Vamos lá? Voltando aqui, então a gente vai dar seguimento na correção do exercício, ok? Hoje os alunos eles estão não acessaram aqui comigo, mas eles devem estar fazendo alguma atividade, né? Semana de prova, mas a gente vai estar dando aqui estou gravando aqui a correção da aula para vocês, né? E estudem. No final do que eu passar aqui, eu vou dar um alô a respeito da atividade semana que vem. Beleza? Vamos lá. Na unidade 2, então, a gente começa a falar do ambiente organizacional e com uma visão bem interessante que eu começo a ver o ambiente organizacional fazendo link com todas essas preocupações e esse entendimento que eu preciso de ter dentro da minha organização. E se eu não tiver uma atenção com o ambiente de TI, eu vou ter um problema muito sério, porque hoje você não faz mais nada registrando no papel, no bloquinho de anotação. Hoje tudo está no sistema e você tem que estar atento ao sistema, né? Você coloca a culpa de tudo no sistema, né? Tudo é o sistema. Mas se você não mudar a sua cabeça, a sua mente, para ter o ambiente tecnológico na sua mão, próximo a você, você como gestor você vai ter dor de cabeça, tá? Então vamos lá. Para que a TI cumpra seu papel estratégico, para a TI cumpra seu papel estratégico, a empresa alcançar e que permita, né, a empresa alcançar seus objetivos, necessariamente deve ser assegurado que haja um ajuste entre a tecnologia da informação e o negócio, né? Isso é necessário para que não se tenha duas empresas dentro de uma. Ou seja, a fim de que o negócio e a TI não caminhem separadamente. É o que eu acabei de dizer para vocês. Eu não posso ter um ambiente de tecnologia se eu não sei o que esse ambiente de tecnologia está fazendo, o que está caminhando. Ok? A respeito desse tema, avalie as informações a seguir. O objetivo do alinhamento é melhorar a relação entre a área de tecnologia e as demais áreas de funcionários, reduzindo o custo e colaborando para o alcance dos objetivos. Isso aqui ele faz base naquela atenção que eu tenho da atividade anterior, da questão anterior, quando ele chama a atenção para o nível estratégico. Okay? O TI ele tem papel fundamental para essa informação da auto-administração, da autogestão, para buscar objetivos e metas para a empresa. E a outra alternativa que é correta é as empresas que conseguem alinhar a TI com o negócio são beneficiadas em toda a organização, né? Quando você alinha, tem esse segmento e você consegue ter um entendimento entre os dois, é claro que você vai ter um benefício lá na frente. Então, aqui a gente tem a abordagem de alguns autores, né, o alinhamento, modelo de alinhamento da estratégia, como que eu vou trabalhar, a abordagem de Luftman, Hanner e Brecht, e que a gente vai estar intercalando aqui, ou vai estar fazendo não é intercalando, associando, a que se refere a cada item, né? Ao se abordar o alinhamento entre a tecnologia da informação e o negócio, faz necessário refletir sobre modelos que operacionalizam esse ajuste. Relacione os tipos de modelos, 1, 2 e 3, com suas respectivas características. Então vamos lá. Então vou ter o modelo de Hull e Branch, abordagem de Luft e o modelo SAM. Vamos lá. Surgiu com a crise nas teorias organizacionais em ambientes complexos e instáveis, com
forte estrutura hierárquica denominada visão vertical. Bacana. Então, aqui a gente chama a atenção de Huller e Brush. Faz uma segmentação da organização entre tecnologia da informação e negócio, de modo que existem dois componentes para o negócio e dois para a tecnologia da informação. Isso aqui a gente está falando da abordagem do alinhamento de estratégia, né? O modelo SAM. E o C é formado por 6 critérios que analisam o alinhamento entre a tecnologia da informação e o negócio, os quais são desdobrados em 38 atributos que são classificados por meio de uma escala de Likert de 5 categorias. Ok? Quando a gente busca, então, esse alinhamento, a TI e a organização, ele chama do seguinte: o alinhamento entre a TI e os negócios se faz essencial para alcançar os objetivos organizacionais. Para esse ajuste, deve-se considerar os diferentes modelos, bem como os diferentes níveis. A respeito do alinhamento, avalie o texto a seguir. Dentre os níveis de desempenho considerados para o alinhamento em tecnologia, informação e os negócios, tem-se o nível empresarial. Opa, nível empresarial, eu já falei alguma coisa lá atrás de nível empresarial, na questão do quê? Do sistema operacional, gerencial e qual? Né? Aí você começa a pensar, bacana, Felipe. Eu começo a entender que, ou buscar um entendimento que para trabalhar sistema de informação, eu tenho que ter o entendimento do meu negócio. Então vamos lá. Dentre os níveis de desempenho considerados para o alinhamento entre tecnologia da informação e os negócios, tem-se o nível empresarial. Bom, dentro dos níveis empresarial eu tenho os 3: estratégico, organizacional, né, o tático, né, o intermediário e o operacional. Nesse nível, temos as características gerais do negócio, das quais destacamos a estratégia e a governança. Então, a governança, ela vem lá de cima e onde que mais à frente vai me desenvolver o quê? Os processos de como que eu vou trabalhar. O segundo nível de desempenho é o nível de processo, com sua base na teoria geral do sistema, ou seja, ele apresenta uma abordagem sistêmica. O que é abordagem sistêmica? Quando a gente fala de abordagem sistêmica, é interessante a gente perceber que o que é essa abordagem sistêmica? A abordagem sistêmica é quando eu tenho um entrelaço, né? Quando eu tenho uma rede formada. O que a gente fala do sistema? O sistema é quando eu tenho várias conexões e essas conexões elas passam e elas se comunicam, ok? Então, a partir do momento em que eu tenho essa comunicação, eu começo a entender, eu visualizo um cenário onde eu vou estar trabalhando num modelo em que as comunicações e tudo aquilo que a gente viu lá atrás de processos de entrada, processamento e saída, né? Isso tudo estão se conversando, estão se entendendo. Ok? Vamos lá. Com base na sua abordagem sistêmica, o terceiro nível de desempenho é o nível de implantação. Implementação. O que é implementar? Implementar é pegar aquilo que foi estudado, que foi avaliado, né, e colocar ele para ação, que está associado ao conceito de sistema de informação. Né? O que a gente, lá no primeiro nível, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Quando ele chama, o Russell Werkoff, ele chama a atenção
para as categorias, ele busca aqui, a partir do conhecimento, né, aquilo, o que eu entendo, o que eu sei que estou fazendo e por que eu estou fazendo, ele vai trabalhar dois itens que a gente vive e sempre buscando melhorar, que é a inteligência e a sabedoria. Nós já nascemos sabendo? Não. A partir do momento em que eu vou buscando informação, que eu vou conhecendo, que eu vou entendendo, que eu vou vivendo, né? Isso tudo ele vai fazendo com que essas informações eu avalie o que é bom e vou retendo. Vou retendo o que é bom e vou excluindo aquilo que não me pertence, que não é de acordo, que eu não entendo, que eu não concordo, tá certo? Então a gente vai trabalhando nesse processo aí. Lembrando que os slides que eu estou passando para vocês aqui, eles estão dando uma sequência, né, das sessões que a gente trabalhou em sala de aula. Em sala de aula e nesse ambiente virtual agora aqui, nesse mês de março, tá certo? Então aqui a gente já, vocês vão ver que ele está pegando sessão por sessão, tá? A gente está finalizando aqui a última sessão da unidade 2. Primeira questão, então, a gente chama a atenção aqui. As primeiras abordagens do planejamento de TI da organização propuseram várias considerações sobre como projetar sistema de informação corporativo baseado em uma estratégia organizacional, fluxo de dados entre departamento, fornecedores, ordens de compras, requisitos de informação de gestão e tomada de decisão. Ele pede para você avalie as informações 1, 2 e 3. Arquitetura corporativa. Então, isso aqui está dentro daquela questão, né, da parte estrutural, né, que a gente estudou semana passada, antes do feriado. A arquitetura corporativa fornece a base necessária para uma estratégia de TI eficaz, contribuindo para o sucesso do negócio sob o ponto de vista estratégico. O uso de modelos orienta o desenvolvimento da arquitetura corporativa. O uso de um framework agilizará e simplificará o desenvolvimento da arquitetura corporativa e ainda garantirá que a arquitetura responda corretamente às mudanças do negócio. O que isso tudo quer dizer, Felipe? Quer dizer o seguinte, que a partir do momento em que você planeja, você vai desenvolver, né? Você vai executar, vai controlar, e isso tudo vai virar um ciclo. Então, a partir do momento, aí a gente sempre chama a atenção do PDCA. Eu sei que o PDCA ele é fundamental em qualquer área de sua vida. E principalmente a partir do momento em que você trabalha essa questão de planejar, né? Você deixa de agir por impulso e pensa no que você vai fazer, como que você vai fazer, quais as formas ou quais requisitos. Isso na área de TI é bem interessante que os meninos de sistema de informação, eles falam muito em requisito. O que é esse requisito? O requisito não é nada mais, nada menos do que os dados brutos que eu, como gestor, eu como empreendedor, eu como dono do negócio, eu como funcionário, colaborador, servidor público, o que for, eu tenho que ter um entendimento que aquilo que está sendo colocado ou que vai ser colocado no sistema, ele vai me auxiliar nos fluxos de informações entre departamentos, ele vai me auxiliar a ter um entendimento das informações corporativas que estão vindo, tá ok? O entendimento da estratégia que está sendo trabalhada lá pelos meus gestores, pelos meus patrões, pelos stakeholders, né? A gente fala, stakeholder tem um nome bonito, né? A gente gosta de utilizar esse nome bonito. Só que o que é o stakeholder? Né? O stakeholder nada mais, nada menos do que o que a gente está vivendo aqui. Vocês fazem parte do stakeholder da faculdade. Tá certo? Daqui a um ano, no final do ano, o pessoal aí do nono período está se formando. Do sétimo, né? O ano que vem está se formando. O que eu estou levando para a minha vida desse tempo que eu estou passando aqui? Tá ok?
quais aquele aluno que entrou no primeiro período, hoje, será que é o mesmo? Né? O desenvolvimento, a arquitetura que vocês tinham, né, do ambiente corporativo que vocês tinham, é a mesma hoje? Então, eu começo a pensar, eu começo a visualizar, eu como profissional, vou chamar eu, mais vocês, assim, como que eu estou diante de uma situação, se eu for mandado embora hoje, né? A preocupação hoje no país, no mundo, é o número de pessoas desempregadas. E aí? Vou ficar esperando o seguro-desemprego? Vou ficar parado, Felipe, vou esperar, trabalhei demais, vou descansar uns 3 meses, né? Gente, a gente está a gente tá preso dentro de casa tem mais de 30 dias. Olha a agonia que você já está, olha a agonia que a gente já está, não pode nem ir num shopping, não pode ir numa loja, não pode. Você vai, mas você vai com medo, você vai rápido, né? E aí? Se os negócios estão mudando, a gente também tem que mudar, né? E essa arquitetura, ela vai desde a empresa, mas também ela vem para você também. Então, quando essa disciplina de gestão do conhecimento ela vem de uma forma a que você começa a pensar, gente, o que que eu estou fazendo nessa disciplina? Por que que eu tenho que estudar isso? Né? Assim como ética, política, sociedade, né? A parte de homem e cultura. Aí você fala o seguinte, para que que eu tenho que estudar isso? Você tem que entender de pessoas, você tem que entender como que as pessoas pensavam e como que a gente está pensando hoje, né? Quais as minhas atitudes e quais são os reflexos dessas atitudes em relação à sociedade que eu estou vivendo hoje. Então, quando eu trabalho isso tudo aqui para a gente tá falando desse ambiente de sistema de informação corporativo. O que é corporativo? Corporativo vem de um entendimento em que eu vou faz parte do corpo. Eu estou fazendo parte desse corpo? Eu estou fazendo parte desse corpo? Hum? Você está fazendo parte desse corpo? Qual o entendimento seu em relação a isso? Tá certo? Quando lá na organização a gente muitas vezes é pego de surpresa em situações que você pensa, mas você fala o seguinte: pô, mas eu pensei que já tinha resolvido isso. Muitas vezes a gente confia desconfiando, né? Taylor, ele quando eu sempre chamo a atenção do Taylor. Eu tenho, né? Eu gosto dele, gente fina, né? Mas dentro do tempo dele, ele fez algo diferente, ele buscou algo diferente, que é trabalhar a observação. E nisso que ele trabalha a observação, ele também trabalha a questão de como que eu vou observar, mas eu não posso observar, que eu vou observar, eu vou esquecer. Né? Eu estou vendo que está fazendo coisa errada ali, mas eu vou ficar parado. E olha que o sistema de informação naquela época não estava assim. Né? Qual era o sistema de informação? Abaco. Ah, trabalhar com Abaco. Já pensou nisso? Ficar trabalhando nas centenas, tal, tal, tal. Mas a estratégia vem desde os tempos bíblicos, né, gente? Como que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou pensar isso? Como é que eu vou governar uma região? Como é que eu vou governar um território? Como é que eu vou ganhar uma batalha? Tá certo? Então, quando a gente começa a entender ou buscar esses processos de mudança para a organização, eu tenho que entender o seguinte, que a organização ela vai mudar a partir do momento em que você começar a mudar e a começar a pensar como que eu vou fazer para crescer dentro dela, ok? Vamos lá. Então, na alternativa 1, as três são corretas.
O Open Group, né, de Arquitetura Framework, ou TUGAF, foi desenvolvido pela primeira vez em 1995. Aqui foi depois do boom aí da internet, na década de 90, em que, né, as estruturas começam a ter um desenvolvimento muito grande. E esse cenário ele começa a ter uma mudança, principalmente aqui no Brasil, né? A gente entra num processo de mudança em que há uma transformação muito grande aí após a Constituição Federal, né? Então, em 95 a gente faz aí 10 anos de Constituição Federal, né? E um processo de mudança bem interessante para o nosso país. Mudança de moeda e vai todo esse cenário aí. Baseado no framework de arquitetura técnica para gerenciamento da informação do Departamento da Defesa, foi fundamentada na estrutura da arquitetura técnica do Departamento de Defesa do Gerenciamento de Informação dos Estados Unidos, o TAFIM. O TUGAF, né, é um dos frameworks mais utilizados na atualidade, sendo constituído por 3 partes principais: organização contínua, de desenvolvimento de arquitetura e recursos baseados. Vamos ver, vamos lá no nosso material, que a gente vai ver aqui. Vou pegar o livro. Só diminuir aqui. Aqui. Então, o TUGAF ele foi desenvolvido por meio da organização contínua, né? Uma arquitetura de serviços e funções genéricas que fornece uma base sobre o qual arquiteturas específicas e blocos de arquitetura podem ser construídos. Essa arquitetura base inclui o Standard Information Base, o SIP, é um banco de dados de padrões de setor industrial que pode ser usado para definir os serviços específicos e os outros componentes de uma arquitetura. A sequência dele, então, é o método de desenvolvimento da arquitetura, que explica exatamente como ir da arquitetura da base para uma arquitetura específica, permite entender os requisitos, eu lembro do requisito que eu falei para vocês, do negócio, e a arquitetura desse deve abordar. Só para não fugir, meu desenvolvimento e recurso baseado. Recurso baseado, um conjunto de ferramentas e técnicas disponível para o uso da aplicação do TUGAF, incluindo revisões de conformidade de arquitetura, princípios da arquitetura, exibições, estudos de caso e estratégia desse ambiente de governança. Né? Então, assim, quando a gente fala de governança, é a forma de governar mesmo. Tá ok? Então, a gente vai trabalhando esses cenários e eu vou buscar sempre o quê? Como que eu vou trabalhar e como que eu vou entender esse cenário de governança. Ok? Só voltar aqui. Ok. Vamos lá. Então, a letra D, que é o nossa resposta aqui. E a terceira, a arquitetura corporativa documenta os componentes estruturais, bem como suas relações que compõem o sistema geral de informações das empresas. As diferentes abordagens da arquitetura corporativa, Então, você vai avaliar o texto abaixo.
Segunda abordagem de Dragstar. Quando se pensa em representar uma empresa que tenha como base elementos da arquitetura corporativa, pode haver três tipos distintos de visão. TI como centro, vamos lá, processo de negócio como centro e governança como centro. A abordagem de Land, por sua vez, entende que, como parte integrante da governança e dos processos do negócio, tem como arquitetura corporativa. Na visão de Land, as pessoas, processos, infraestrutura, as estratégias e a tecnologia e outros constituem os sistemas de uma organização, devendo ser considerado conjuntamente ao se pensar na arquitetura corporativa. Essa abordagem é mais utilizada por meio dela, e tem a empresa como um complexo sistema com vários subsistemas. Então a gente falou lá da questão da teoria do sistema e começa a falar aqui, ó, na unidade 2, né, ele começa a falar da teoria de sistemas, o ser humano, e a gente começa a perceber o seguinte: como que eu, logo no final aqui, né, ele começa a falar do sistema, como que eu, como gestor e pessoa pensante na minha empresa, posso trabalhar dentro desse processo. E finaliza que, de modo que a arquitetura corporativa inclui desde pessoas a processos, a tecnologia abrangendo os relacionamentos entre si e com o ambiente externo. Então, nossa resposta aqui é a letra C. Deixa eu fechar aqui. Ok. Fecha. Fecha. A gente, fechando, falando aqui dessa disciplina, então a gente começa a visualizar um cenário que é interessante para a gente trabalhar a gestão de forma a buscar melhor, né, como que eu estou trabalhando, a buscar melhor meu entendimento dentro da estrutura. Como que eu vou trabalhar isso, Felipe? Né? Então, assim, a gente chama a atenção desse ambiente de negócios. Hoje, né, dia 17 do 4 aí, vocês estão com a semana de atividades, a semana de resoluções aí de provas, de trabalhos. Minha atividade que eu vou passar para vocês semana que vem, ela vai estar baseada nessa correção que eu passei hoje aqui para vocês. Porém, a nossa prova ela não é de marcar X, mas mais discursiva, tá? Então, assim, dê uma lida, estudem o material. Vocês têm 2 dias para estar respondendo esse material, tá? O material que vocês têm aí, tanto de vídeo, tanto de... hoje eu coloquei para vocês na unidade 1, 2 e 3, os slides que foram trabalhados em sala de aula, tá ok? Vocês têm na unidade 2 os videoaulas e os materiais também que eu trabalhei, né, de slides. Vocês têm a web aula de vocês, que auxilia muito. É interessante vocês terem esse entendimento. E eu vou falar o seguinte: busquem trabalhar essa disciplina, esse engajamento de vocês aqui, né? Deem um tempinho
pelo menos 30 minutos para você trabalhar essas disciplinas, né? Para você ter um entendimento aí de que tudo que a gente faz hoje, né, lá no futuro a gente vai colher. Tudo que você planta, você colhe, né? Uma das vezes eu não dou muita bola para uma disciplina, que eu vou falar o seguinte: para que eu nunca vou usar esse negócio? Mas a gente usa, tá bom? Como eu disse a vocês, é uma disciplina que aparentemente você fala assim, essa disciplina é chata, mas é uma disciplina gostosa, tá? Ela não tem cálculo, mas ela faz com que a gente comece a pensar e formas de você agir lá na sua empresa, tá ok? Então, assim, grande abraço a todos aí, vocês vão estar vendo posteriormente, tá ok? Boa semana, bom final de semana e vamos pedir a Deus aí para nos guardar dessa pandemia e que acabe logo isso para a gente voltar ao nosso dia a dia normal aí. Grande abraço a todos. Vou finalizar aqui a gravação, vai ser o tempo agora que eu vou trabalhar para estar colocando o material no portal e para vocês terem acesso daqui a pouco, tá bom? Grande abraço, boa noite.